Continuando com a nossa aula de matemática do livro Emai Ler e Escrever volume 2, agora faremos as atividades da sequência 19, das páginas 19 a 24. Página 19, sequência 19, Festa das Regiões, atividade 19.1. Todos os anos há uma tradicional festa na cidade em que Paola e Rodrigo moram. Na cidade moram pessoas vindas de diferentes regiões do país e, por isso, eles promovem a Festa dos Estados Brasileiros. Bem, aqui no livro nós temos um mapa do Brasil, onde a gente consegue perceber que o nosso país ele é dividido por regiões, certo? Então, nós temos aqui, olha, a região norte, que aqui no mapa está representado pela cor verde, certo? Temos também a região nordeste, que aqui no mapa está representado pela cor laranja. A região centro-oeste, que aqui, olha, aparece na cor amarela. É na região centro-oeste que está localizado o Distrito Federal, onde fica a capital do nosso país, Brasília. Esse pontinho vermelho aqui, olha, na região centro-oeste, é o Distrito Federal, onde está localizado Brasília, ok? Depois nós temos a região sudeste, que está aqui pintado de azul. A região sudeste é onde a gente vive, né? Onde a gente mora. Nós moramos aqui, olha, no estado de São Paulo. Tatuí fica dentro do estado de São Paulo, portanto, na região sudeste. E também a região sul, que aqui, olha, está pintado de rosa, ok? Então, agora nós vamos conhecer algumas características de todas essas regiões, ok? Página 20, número 1. Na festa são organizadas 5 grandes barracas, cada qual de uma cor. Todas representam as regiões brasileiras. Observe o mapa e complete o quadro com o número de estados de cada região. Então, aí nós temos um quadro, uma tabela, né, com a quantidade de estados por região. Então, nós temos aí o nome das regiões e precisamos colocar o número de estados de cada região. Então, nós vamos fazer isto juntos, começando pela região norte. Então, vamos olhar aqui no mapa. A região norte, como já falamos, ela está aí no mapa representado pela cor verde. Então, as regiões brasileiras representam o agrupamento de estados com características semelhantes e nós vamos conhecer algumas dessas características. A região norte é bastante conhecida por 2 aspectos principais. Ela é a maior região do Brasil em termos de território, né? Ou seja, é a maior, o tamanho da região norte é maior do que todas as outras regiões e a gente consegue observar isso olhando aí no mapa, ok? Ela é também onde está concentrado a maior biodiversidade do país, graças à existência da floresta amazônica. Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro, aí na região norte. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, então ela precisa ser preservada, não é? Apesar de ser a maior região do país, a região norte não concentra o maior número de estados e nem a maior população. A atividade econômica da região conta com indústria, comércio, agricultura, pecuária e o extrativismo vegetal e mineral. A grande quantidade de imigrantes na região norte faz com que haja nela uma grande diversidade cultural. Uma das festas mais populares da região norte ocorre em junho, que é o Festival de Parintins. Este festival reúne o evento do Boi-Bumbá, que é marcado pela disputa artística entre o boi garantido, que se apresenta na cor vermelha, e o boi caprichoso, que se apresenta na cor azul. Uma das danças típicas da região é o carimbó. A culinária da região norte é bastante rica e diversificada. O pato no tucupi, o tacacá, o açaí e o doce de buriti são algumas das comidas típicas da região norte. Então, na região norte, nós temos o estado do Acre, Rondônia, Amazonas,
Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Portanto, são 7 estados na região norte. Então, vamos completar lá o nosso quadro. Então, na região norte, o número de estados da região norte é 7, ok? Agora nós vamos ver o número de estados da região nordeste e conhecer algumas características desta região. Então, vamos olhar no mapa. A região nordeste aqui no mapa está representado pela cor laranja. A região nordeste é a mais antiga do país em termos de colonização, pois foi lá que os primeiros portugueses desembarcaram em 1500, dando início à colonização do país. O litoral nordestino possui belas praias, que recebem visitantes o ano inteiro, fazendo do turismo uma importante atividade econômica da região. A cultura nordestina é muito diversificada, com influência indígena, africana e europeia. Entre as danças, destacam-se o xote, o forró, o axé, o baião e o frevo, que é uma dança tipicamente pernambucana. A culinária nordestina também é bastante diversificada. O vatapá, o acarajé, a rapadura, a buchada de bode são algumas comidas típicas da região Nordeste. Então, na região Nordeste, nós temos o estado da Bahia, temos Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Ao todo, são 9 estados. Apesar da região Nordeste ser menor que a região Norte, ela tem mais estados do que a região Norte, ok? Então, vamos completar lá o nosso quadro. Então, na região Nordeste, o número de estados é 9. Agora, nós vamos ver o número de estados da região Centro-Oeste. Então, aqui no mapa, a região Centro-Oeste está representada pela cor amarela. A região Centro-Oeste se destaca pela agricultura e pecuária. É na região Centro-Oeste que está concentrado o maior rebanho bovino do país. As paisagens naturais são um importante atrativo da região. O Pantanal, a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros recebem muitos visitantes ao longo do ano, fortalecendo o turismo na região. Muitas das manifestações culturais da região Centro-Oeste são baseadas na religiosidade, como a Folia de Reis, por exemplo. As danças típicas da região são o siriri, o cururu, a catira e o famoso sertanejo, que se estende por todo o país. O pequi é um alimento que está muito presente na culinária da região, inclusive nos doces. Uma das comidas típicas da região Centro-Oeste é o frango com pequi, muito consumido no estado de Goiás. Então, aqui na região Centro-Oeste, nós temos o estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, e também o Distrito Federal, onde está localizada a capital do país, Brasília, ok? Então, ao todo, a região Centro-Oeste possui 3 estados mais o Distrito Federal. Então, vamos completar lá o nosso quadro. Então, o número de estados da região Centro-Oeste é 3. Agora, nós vamos ver a quantidade de estados da região Sudeste, que aqui no mapa está representado pela cor azul. A região Sudeste é conhecida por sua força econômica. Nela estão localizadas 2 das principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, que são importantes para a economia nacional. Esta é a região mais populosa do Brasil, que atrai migrantes de diversos lugares em busca de melhores condições de vida. Com isso, a cultura da região é bastante diversificada, com influência indígena, negra, europeia, asiática, entre outras. O Carnaval é uma das festas mais populares que acontece na região. Além das festas de rua, ocorre o desfile das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, que atrai turistas do Brasil e do mundo.
O samba, muito dançado no carnaval, é uma das danças típicas da região sudeste. A culinária também é bastante diversificada. Virado paulista, pão de queijo e a famosa pamonha são pratos típicos da região sudeste. Então, na região sudeste, nós encontramos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Portanto, são 4 os estados brasileiros, que compõem aí a região sudeste. Agora nós vamos completar o nosso quadro. Então, lá na região sudeste, nós temos 4 estados, Então, o número de estados da região sudeste é 4. Para finalizar, vamos ver a quantidade de estados da região sul, que aqui no mapa está representado pela cor rosa. Então, a região sul do Brasil tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento. Assim, ela possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até mesmo no clima. Uma das danças típicas da região é a vaneira, ou vaneirão, como também é chamado. Na região sul, acontecem importantes eventos como o Festival de Cinema de Gramado e a Oktoberfest, que atrai muitos turistas. Na culinária do sul estão presentes o churrasco, o arroz de carreteiro, os doces de maçã e o tradicional chimarrão, que é uma bebida típica da região sul, bastante consumida por lá. Então, na região sul, nós temos os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, são 3 estados que compõem a região sul. E aí nós vamos completar o nosso quadro, O número de estados da região sul é 3. Então, agora que a gente já completou o quadro, nós vamos responder aqui, olha, letra A. Em qual das regiões há mais estados? Na região norte ou na região nordeste? Então, observa aí e anote qual das regiões tem mais estados. Letra B. Quantos a mais? Então, quantos estados uma região tem a mais que a outra? Ok? Letra C. Há regiões com a mesma quantidade de estados? Se sim, quais são elas? Então, ao observar aí, existe alguma região que tem a mesma quantidade de estados que a outra? Então, anote aí o nome dessas regiões, ok? Página 21, atividade 19.2, número 1. Os doces são uma grande atração da festa dos estados. Veja os que tiveram maior venda em cada barraca. Então, aqui nós temos uma tabela com o título Doces da Festa dos Estados. Essa tabela está dividida em 3 colunas, a coluna região, a coluna doce e a coluna quantidade. E aí nós vamos ver quantos doces foram vendidos em cada barraca. Na região norte foram vendidas 34 doces de buriti. Na região nordeste foram vendidas 57 tapiocas. Na região centro-oeste foram vendidos 32 doces de pequi. Na região sudeste foram vendidas 43 pamonhas. E na região sul foram vendidas 51 tortas de maçã. Muito bem, então agora responda as questões. Letra A. Quantos doces de buriti foram vendidos na barraca da região norte? Então, você vai olhar lá na tabela, na região norte, e vai ver quantos doces de buriti foram vendidos. Letra B. Quantos doces de pequi foram vendidos na barraca da região centro-oeste? Então, você vai olhar lá, encontrar a região centro-oeste e ver quantos doces de pequi foram vendidos. Letra C. Qual a barraca que vendeu tortas de maçã? Então, você vai precisar olhar na tabela mais uma vez para ver qual barraca vendeu tortas de maçã. E letra D. Quantas tortas de maçã foram vendidas?
Então é só você olhar lá na quantidade de tortas de maçã que foram vendidas, ok? Então, olha, faça com bastante atenção e com capricho, hein? Página 22, atividade 19.3. Paola ajudou seus pais na barraca do Nordeste e Rodrigo ficou com seus tios na barraca da região Centro-Oeste. Número 1. No final da festa, eles estavam conversando e o Rodrigo perguntou: quantas tapiocas foram vendidas a mais que doces de pequi? Faça seu cálculo. Então, olha, se a gente pegar aqui na tabela, um pedacinho da tabela aqui, olha, a gente consegue ver que foram vendidas 57 tapiocas e 32 doces de pequi. Então, foram vendidas mais tapiocas do que doces de pequi. Mas quantas tapiocas a mais? É isso que o Rodrigo quer saber. Para a gente saber, a gente vai precisar fazer uma continha de menos, né? Uma subtração. 57 menos 32. Então agora, dê pause aí no vídeo para você fazer esse cálculo aí no seu livro. E depois você volta o vídeo para poder acompanhar aí a explicação da letra A, ok? Então, dá pausa no vídeo e resolva aí essa subtração. Então, agora aqui na letra A, agora veja o que os dois fizeram e compare com o seu resultado. Então, você já fez a continha aí no seu livro, então agora você vai comparar o jeito que os dois fizeram com o resultado do seu cálculo aí, com o jeito que você fez, ok? Então, vamos lá. 57 menos 32. A Paola fez assim. Ela lembrou que 57 é o mesmo que 50 mais 7. E 32 é o mesmo que 30 mais 2. E aí ela fez a subtração, a continha de menos, né? Então, ela fez 7 menos 2, que deu 5, e fez 50 menos 30, que deu 20. E aí, ela somou os dois resultados. 20 mais 5 é igual a 25. Já o Rodrigo fez assim. Ele pegou 57 menos 30, que deu 27. Aí ele pegou o resultado lá que deu, o 27, e tirou 2, que é o 2 lá do 32. Então, 27 menos 2 é igual a 25. Então, cada um fez de uma forma diferente, mas os dois chegaram no mesmo resultado. E você, como que você fez aí? Compare aí as continhas da Paola e do Rodrigo com a que você fez aí no seu livro, ok? Número 2. Agora é com você. Determine o resultado de cada subtração abaixo. Então, você vai resolver aí todas essas continhas de menos que estão aí. Letra A, 28 menos 11. Letra B, 75 menos 21. Letra C, 36 menos 13. E letra D, 47 menos 42. Então, faça as continhas aí com bastante atenção, ok? Página 23, atividade 19.4, número 1. Outra grande atração da Festa dos Estados são as danças típicas. Veja a tabela de apresentações. Então, aqui na tabela nós temos as danças da Festa dos Estados. Na tabela nós temos a coluna região, a coluna horário, a coluna dança e a coluna componentes, que é a quantidade de pessoas aí que dançaram em cada região, ok? Então, na região norte, eles se apresentaram às 15 horas ou 3 horas da tarde. Dançaram carimbó e o grupo tinha 36 componentes. A região nordeste se apresentou às 16 horas, 4 horas da tarde. Dançaram frevo e o grupo tinha 44 componentes. A região centro-oeste se apresentou às 17 horas, 5 horas da tarde. Dançaram catira
e o grupo tinha 24 componentes. A região Sudeste se apresentou às 18 horas, 6 horas da tarde. Dançaram samba e o grupo tinha 54 componentes. A região Sul se apresentou às 20 horas, 8 horas da noite. Dançaram vaneirão e o grupo tinha 38 componentes. Ok? Então, olha, responda as questões. Letra A. A que horas começou a apresentação de dança da região Sudeste? Então, você vai olhar ali na região Sudeste e vai ver que horas que iniciou, né, a apresentação da região Sudeste, ok? Letra B. Que tipo de dança foi apresentado pela região Sul? Então, você vai ver aqui na região Sul para ver qual foi o tipo de dança que eles apresentaram, ok? Letra C. Quantos componentes tinha o grupo de dança da região Nordeste? Então, você vai olhar aqui na região Nordeste para ver quantos componentes tinha o grupo de dança. Letra D. Qual a região em que a dança foi realizada pelo menor número de pessoas? Então, você vai ver aqui na coluna componentes para ver qual foi o menor número de pessoas e a qual região pertence esse grupo, ok? Então, você vai olhar ali a menor número de pessoas, né? De qual região que é. Letra E. Quantos componentes da dança a região Sudeste teve a mais que a região Nordeste? Então, você vai ver aqui, olha, na região Sudeste haviam 54 componentes. Já na região Nordeste haviam 44 componentes. Então, para você saber quantos componentes a região Sudeste tinha a mais, você vai precisar fazer uma continha de menos. Então, você vai pegar a quantidade aqui, olha, de componentes da região Sudeste, que é 54, menos a quantidade de componentes da região Nordeste, que é 44. E aí, você vai anotar o resultado aqui, ok? Página 24, atividade 19.5, número 1. A festa das regiões causou muita curiosidade a Rodrigo e Paola. Vamos ajudá-los na resolução de algumas situações que envolvem a venda de salgadinhos? Então, aqui na letra A, Rodrigo ajudou na barraca da região Centro-Oeste. Foram vendidas 42 coxinhas e 35 empadinhas. Qual foi o total de salgados vendidos? Então, aqui, olha, ele quer saber qual foi o total de salgados vendidos. Então, foram 42 coxinhas e 35 empadinhas. Para a gente saber, nós vamos precisar fazer uma continha de mais, uma adição. Então, você vai fazer 42 mais 35. Aí, você consegue responder aí qual foi o total de salgados vendidos, ok? Letra B. Na apresentação de danças, Paola e Érica usaram roupas com fitas. A de Paola tinha 36 fitas e a de Érica 31. Qual roupa tinha mais fitas? Quantas fitas a mais? Então, olha, primeiro a gente vai ter que descobrir qual roupa tinha mais fitas. Então, olha, a roupa de Paola tinha 36 fitas. A roupa de Érica tinha 31 fitas. Então, qual das duas tinha mais? Então, aí você vai precisar ver qual é o número maior, né? Para você saber qual roupa tinha mais fitas. Mas quantas a mais? Para saber, você pode fazer um cálculo mental ou então você pode fazer a continha de menos, a subtração. O maior número menos o menor número.
e aí você vai saber quantas fitas tinha a mais, ok? Letra C. Juliana, irmã de Rodrigo, ficou no caixa da barraca da região sul, com as vendas de tortas de maçã. Ela fez muitos cálculos para dar troco às pessoas e gostou muito dos desafios que teve. Agora é com você. Faça os cálculos abaixo. Então aqui, olha, tem algumas continhas de menos, né, de subtração aqui, olha, para você responder. Então vamos lá. 13 menos 3, 28 menos 8, 77 menos 7, 83 menos 3, 34 menos 4, 92 menos 2. Se você for montar a continha, lembre-se de colocar unidade embaixo de unidade, ok? E começar sempre pela unidade, mas se você preferir, você pode fazer o cálculo mental, ok? Letra D. Júlio César ficou no caixa da barraca da região norte. Ele também fez cálculos durante a festa. Agora é com você. Calcule os resultados abaixo. Então aqui, olha, nós temos continhas de mais. Nós temos aqui algumas adições para você responder. 13 mais 9, 47 mais 9, 34 mais 9, 28 mais 9, 52 mais 9, 65 mais 9, ok? Então, você pode montar a continha ou então fazer o cálculo mental, ok? Assim encerramos as atividades da sequência 19. Espero que você tenha gostado da nossa aula e tenha aprendido bastante. Então, um grande beijo para você, te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!